A paz do Senhor, meus irmãos, e o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando a cada um de vocês para a honra e glória do Senhor. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, na congregação de Augusto Vasconcelos, que tem por dirigente nosso pastor Eudorico e a sua esposa missionária Nádia. Nós somos do Ministério de Campo Grande, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Hoje é um domingo especial, um domingo de Santa Ceia, um domingo de Dia dos Professores, então já aproveito aqui para dar parabéns aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa estar abençoando, renovando a força de vocês, que Deus possa estar, abrindo as comportas do céu, e só o Senhor pode recompensar o desempenho, a dedicação de cada um de vocês tem demonstrado na EBD de Augusto Vasconcelos e nas outras escolas bíblicas de quem estiver vendo. Que Deus possa estar te abençoando. Você tem um ministério importantíssimo, valorize seu ministério, se dedique para executá-lo. Hoje é um dia especial, um dia de destaque para os professores, porque a gente precisa passar a ensinar a palavra do Senhor para que formemos discípulos verdadeiros, discípulos íntegros e obedientes à palavra. Então eles precisam aprender desde a mais tenra idade até os últimos anos de vida. Sempre estaremos aprendendo a palavra, para isso sempre estaremos precisando de professores. Então que Deus te abençoe e te recompense neste dia especial, amém? Então hoje, meus irmãos, estaremos aqui trazendo mais uma vez a pré-aula, uma aula para te dar mais subsídios, onde eu trago os meus pontos de vista, que Deus colocou no meu coração aqui dessa lição, para que o irmão junte com o que Deus colocar no seu coração e tenha mais conteúdo, mais subsídios para ministrar a sua aula no domingo próximo. Então hoje a lição de número 4, ela vai falar sobre o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Isso é muito interessante a gente estudar, porque não adianta você saber a letra, saber a matéria, saber a palavra, saber tudo, mas se você não for submisso à sua liderança, isso tudo é jogado por terra, porque com certeza o seu aluno está observando como você se relaciona com o seu líder, com o seu pastor. E no texto, no livro que nós estamos lendo, que é a terceira epístola de João, nós vamos ver claramente isso naqueles 3 homens, onde Gaio e Demétrio são exemplos de submissão. Eles seguem o que o seu líder João está deixando para eles ali naquele local, as orientações que João está passando, que ele recebeu de Cristo, enquanto que Diótrefes é um homem submisso. Ele não valoriza, ele não segue aquilo que João está falando. Então nós vamos ver as confusões e os problemas que essa insubmissão vai trazer para a igreja local. Então a gente precisa entender que ser submisso é importantíssimo, porque Cristo é o nosso líder, é o nosso mestre, é o nosso exemplo. Ele foi totalmente submisso à missão que o Pai fez para ele. Você vai ver no ministério de Cristo que Cristo faz coisas que muitas das vezes ele, como Deus, nem precisaria. Jesus foi batizado nas águas. E aí você vai dizer, mas batismo não é para confessar pecado e nascer uma nova criatura? Sim, Jesus tinha pecado? Não. Mas por que ele fez? Para que se obedecesse à Escritura, para que se fosse obedecido à ordem do Pai, o que estava escrito, o que estava previsto. Jesus foi circuncidado, ele já era comunhão com Deus, o próprio Deus, para que ele precisava marcar seu corpo, para que tivesse o sinal ali de comunhão, de aliança com Deus, se ele já era o próprio Deus, mas para cumprir, para obedecer, Jesus fez. Então ele mostra a necessidade de ser submisso às nossas lideranças. E a gente precisa entender que submissão é o que? É se submeter, se colocar abaixo, se colocar dentro da missão. É se submeter àquela missão que foi dada. Ser submisso é exatamente isso. É ter uma decisão, uma disposição para obedecer. É uma docilidade na obediência. Eu sou dócil em obedecer. Me traz prazer em obedecer o meu líder.
me traz prazer quando o meu líder está me orientando debaixo da palavra do Senhor, é um homem de Deus, então aquilo me dá prazer em obedecê-lo, em fazer as coisas que ele pede. Ou seja, você vê, nós estamos aqui fazendo esse vídeo justamente porque o meu líder, pastor Dorinho, pediu, me orientou, me deu essa responsabilidade de fazer. Estamos aqui alegres, cumprindo justamente esse pedido do pastor. Quantas pessoas têm visto, ouvido as lições, já está no YouTube, já está em vários locais, e aí você vai ver que as pessoas estão sendo beneficiadas pela obediência e submissão minha à nossa liderança. Então, quando a gente se submete, a gente se coloca à disposição, eu tenho prazer em obedecer a Deus, eu tenho prazer em obedecer meu pai, ao meu pastor, sempre vai ter alguém sendo líder sobre mim. E quando eu faço isso por amor, sou dócil na obediência, o benefício para o reino é muito grande. O benefício para o reino é muito bom. Então a gente vai entender a importância de ser submisso. E a liderança é uma liderança espiritual, que é o nosso Deus, é o Mestre Jesus, a gente precisa ser submisso a Ele. E uma liderança terrena, nosso pastor, nosso pai, nossa mãe, o marido, a esposa. Nós precisamos viver em obediência a alguma coisa, a alguém. Então, na liderança terrena, ela é uma liderança que submete a Deus. A própria Bíblia vai dizer que não há nenhuma autoridade que não venha do Senhor. Então a gente precisa, mas o governador não faz as coisas como deve fazer, mas eu preciso obedecer os decretos que o governador manda, porque a Bíblia me orienta e eu preciso orar pela liderança do meu governador. E é um exemplo, mas o presidente é errado, o presidente faz isso, faz aquilo, a gente não concorda. Tudo bem, mas a Bíblia diz que eu preciso me submeter às ordens dele, desde que não venham ferir a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa ordem máxima. Então, se ele mandar fazer alguma coisa que é chocante com a palavra do Senhor, aí sim a gente pode evitar. Mas se não está contradizendo os mandamentos bíblicos, a gente precisa obedecer, mesmo que não goste, mesmo que não seja vantagem, mesmo que não seja legal, que não traga conforto, mas você precisa obedecer, porque isso é um mandamento. Respeitar as autoridades, porque não tem autoridade que não venha do Senhor. Então a gente precisa entender essa lição já aqui, e a gente vai entender que na nossa verdade aplicada ele vai dizer que a gente precisa exercer nosso ministério e ter a plena consciência de que quando eu estou obedecendo, a glória precisa ir para Cristo. A glória do meu ministério é para Cristo e nunca para os homens ou para mim mesmo. Então, quando eu tenho um ministério na casa do Senhor, seja ensinar, seja o que for, eu preciso exercitar esse ministério de forma que o resultado deles glorifique a Deus e não a mim e aos homens. Ou seja, a minha preocupação é agradar a Cristo. Então, se Cristo mandou obedecer às lideranças terrenas, eu preciso obedecer às lideranças terrenas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que quem olhe e diga lá, vai um homem de Deus que obedece ao seu pastor, para que no final o Cristo, que é o cabeça, seja glorificado na nossa vida. Então é importante entender isso. E aqui vale um parênteses. A gente vai ver lá o livro de Atos, onde os sacerdotes prendem os apóstolos e vão falar com eles: poxa, mas a gente orientou vocês a não falarem mais dessa seita, a não falarem mais desse Cristo, de Jesus, nada disso, e muito pelo contrário, vocês incitam, vocês falam, vocês curam em nome de Cristo, vocês estão fazendo uma confusão que a gente falou para não fazer. E aí os apóstolos vão dizer o quê? Mas é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então Deus, Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ser cobertos de poder. Vai lá e prega nas 4 cantos da terra, em Judéia, Samaria, em Jerusalém, prega a minha palavra. Foi a ordem de Cristo. Quando os sacerdotes mandam não fazer, a ordem de Cristo é mais forte do que a ordem dos sacerdotes. Então eles preferem obedecer a Cristo, mesmo que os sacerdotes os punam. É isso que a gente precisa entender, porque a glória para Deus.
mesmo que alguém venha me punir, mesmo que eu venha ser preso, mesmo que eu venha sofrer, mas a minha obsessão, a minha decisão, o meu prazer é cumprir aquilo que Deus mandou fazer. E é isso que os apóstolos estão nos mostrando na igreja primitiva, no início. E é esse cuidado que a gente precisa ter. Eu preciso fazer o meu ministério para agradar o meu Senhor, mesmo que isso me traga problema, me traga dificuldades. Mas eu preciso entender que minha submissão é a Cristo, é o meu pastor, é a minha liderança. E quando eu faço isso, o nome do Senhor é glorificado. E é isso que a gente vai ver nessa lição. Aí ele traz como texto de referência João 13, é aquela passagem onde Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Como eu disse, ele foi um líder por excelência, porque tudo que ele mandava fazer, ele fazia antes e provava que era possível ser feito. Então, quando ele vai lavar os pés de seus discípulos, como um simples servo, o servo mais simples era o que lavava os pés. O que ele está dizendo é, se eu estou fazendo, sou líder, vocês também precisam fazer, vocês precisam cuidar um dos outros, não há ninguém maior do que o outro dentro daí. O maior entre vocês vai servir o menor. Então Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu tenho consciência que eu vou para o Pai me enviou e eu vou fazer o quê? Vou me colocar como o menor entre vocês e vou lavar o pé de vocês. E aí Pedro vai dizer, não Senhor, que isso? Tu é Deus, poxa. Tu vai me lavar o pé? Que isso, Senhor? Pedro estava apresentando ali uma falsa humildade. Ele estava dizendo, não, o Senhor é Deus, o Senhor não pode fazer isso não. Aí Jesus está falando, se eu não fizer, Pedro, tu não tem parte comigo. E aí Pedro diz, então me lava o pé, me lava o corpo todo. Então Jesus está dizendo, é necessário mostrar que é possível. Eu preciso deixar o exemplo, eu sou o líder, eu vou deixar o exemplo, vocês vão me seguir. O reino dos céus, nós estamos trabalhando aqui com o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele mostra isso, é diferente na terra. Na terra você é o dono de alguma coisa, as pessoas é que te servem, você alcançou aquele posto ali por mérito, seja como foi, e agora você usufrui do seu posto de dono. Essa é a visão terrena, você tem empregados. Aqui não, nós estamos falando da visão celestial, do reino dos céus. A visão é diferente. O próprio Deus trabalha a nosso favor, trabalha pelos seus servos. Então você vai ver várias passagens em que o menor é servido pelo maior. Muitas das vezes você vai entender que o reino dos céus é para discípulos, é para servos, é para pessoas que são simples, que são humildes. E isso é que a gente precisa entender. Nós vamos discipular servos, então os servos trabalham para servos, um serve o outro. Por isso nós falamos lá na semana passada, a necessidade de amar, a necessidade de servir uns aos outros. Esse é o reino dos céus, esse é o princípio do reino, todos servindo uns aos outros, não há acepção, não há quem maior ou menor, porque Cristo é o cabeça, e todos que estão vinculados ao cabeça, fazem o que o cabeça faz. Então se Cristo era humilde o suficiente para lavar o pé dos seus discípulos, nós precisamos ser humildes o suficiente para cuidar um dos outros, ter cuidado um pelos outros, para que o reino cresça e o nome do Senhor seja glorificado. E aí a gente vai avançando na lição, temos a introdução, que aí ele vai dizer, o melhor status social ou eclesiástico é ser fiel. Ele já começa mostrando isso. Então, eu sendo presbítero, ou sendo superintendente, ou seja pastor, ou seja o que for dentro da igreja, o que vai me diferenciar, o que vai trazer a glória do Senhor, não é o título que eu carrego, não é a roupa que eu visto. O que vai fazer a diferença para o reino é eu ser fiel à palavra e os mandamentos daquele que me chamou, do meu líder supremo, do meu Senhor Jesus e do pastor que está na minha liderança, seja o pastor presidente, seja o pastor da congregação. É aí que vai ser fazer a diferença, quando eu sou fiel a eles, aos seus mandamentos, a tudo que está prescrito para eu fazer. Esse é o status, é aquela pessoa que o pastor olha e diz, não, esse é fiel, eu posso confiar, posso colocar na mão dele, ele não vai fazer coisas que vai me entristecer, ele não vai fazer coisas que estão erradas. Até mesmo se você olhar na carteirinha
de membro que a gente tem da igreja, tem uma ressalva lá: validade indeterminada ou enquanto seguir os mandamentos bíblicos. Então você só tem o cargo, as coisas só no mundo espiritual, na área da igreja, na área eclesiástica, as coisas, os cargos só valem, aquilo que você carrega ali só está valendo se você for fiel ao estatuto máximo, que é a palavra do Senhor. Se você fugir, se você fizer coisas que não estão dentro da palavra, o seu cargo já não tem valor, já não vale de nada, porque você precisa estar homologado, as tuas atitudes, o teu ministério, o teu atuar, né? A sua liderança, tudo que você está fazendo precisa estar homologado, autenticado pela palavra do Senhor. Se tiver fora, o seu cargo não vale. Por isso ele está dizendo: ser fiel é melhor do que ter o cargo. Ser fiel é melhor do que ter a posição, porque é o que faz a diferença para o reino avançar, é a minha fidelidade à palavra do Senhor. Então guarde isso aí, destaque isso para os seus alunos. E aí a gente começa, capítulo 1, ele vai mostrar os erros de um discipulador. Um erro, né, clássico é aquele que a pessoa não segue o líder, não segue os mandamentos, a liderança. Foi isso que Diótrefes estava fazendo. João deixou as orientações, falou para fazer, segue o bem, faz o que tem que ser feito, hospeda, ajuda os cristãos para o reino de Deus avançar. Quando João virou as costas, foi para outra cidade fazer outras coisas, o que Diótrefes fez? Não vou fazer nada disso que ele disse, não, vou montar aqui do meu jeito, vou abrigar quem eu quero, vou abrigar só os que têm mais condição, vou dar atenção só para os que eu conheço, esse pessoal deixa para lá, porque Diótrefes era invejoso, era orgulhoso, era soberbo, ele achava que dava para ele fazer sozinho, ele achava-se o dono. Nós vamos falar disso mais lá na frente, mas é um erro grave de ser um discipulador quando você tenta fazer pela sua cabeça, seguir os seus pensamentos. O caminho do homem, ele aos seus olhos é puro, mas no final é de morte. Então a gente precisa seguir o que a Bíblia fala. Então aqui, ó, ele vai dizer: Deus não promove pessoas porque são mais habilidosas do que outros, mas para que possam cumprir propósitos e servir melhor. Então, quando Deus escolhe, quando Deus coloca no coração do seu líder, de um pastor, olha, chame fulano para fazer determinada atitude, determinado departamento, chame Beltrano para fazer determinada coisa dentro da igreja, Deus, ele está chamando pessoas para cumprir um propósito. Não é para eu e você aparecer, ganhar destaque, ser o bom no meio do povo, não. Nós somos ovelhas iguais, não há acepção, só que você talvez tenha uma habilidade, uma condição melhor para determinado tipo de ministério que o outro não tem, porque existem vários ministérios. Uns Deus chamou para professor, outros Deus chamou para governador, outros Deus chamou para pastores, outros para ali, porque a igreja, o reino dos céus é organizado. Então a gente precisa entender que nós somos muitas ovelhas, mas cada um tem suas características. Então Deus vai arrumando o corpo em cima das nossas características para que sirva a todos a cabeça, que é Cristo. Então quando você está lá, Deus te colocou, é para cumprir um propósito. Qual é o propósito do reino? O avanço, ganhar almas, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então o objetivo é avançar, é fazer para que o reino de Cristo cresça, para que eu e você fomos chamados para ser testemunha. Não é para ser juiz, não é para ser advogado, não é para ser promotor, não é para fazer nada diferente do que ser testemunha. Testemunha é aquele que conta o que viu, o que viveu. Então você vai sair pelos quatro cantos da terra dizendo que Jesus te tirou das trevas, te trouxe para a luz, que sem Jesus você não seria o que está hoje. Tudo que Cristo fez por você, pela sua casa, pela sua família, é isso que nós temos que fazer. Não é chegar lá e dizer: olha, eu sou aqui, eu sou o cara, segue o que eu estou falando, está aqui comigo, como Diótrefes fazia. Diótrefes, ele estava dizendo: não, aqui João, deixa João para lá, vamos viver aqui o que eu vou montar, nós estamos aqui, João está para lá. Então é muito fácil você ser submisso
a liderança quando a liderança está te olhando. Mas na verdade, quando a liderança vira as costas, a pessoa tenta fazer tudo do seu jeito. Mas só que existe o líder que tem os olhos como a chama de fogo, então ele vê tudo, ele sabe tudo, é Jesus. Esse é o nosso líder. Ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está nos vendo 24 horas, ele sabe tudo que tu faz, tudo que você pensa. Então é sobre essa liderança que você tem que entender que está sendo visto. Não adianta você fingir para o seu pastor, para o seu líder de departamento que está tudo bem, que está fazendo o que ele manda, e quando ele vira as costas você faz diferente, porque Cristo está vendo, ele é o nosso líder, é o único líder. O líder do reino é Cristo, nós somos apenas seus servos, cada um de nós exerce uma função, mas todos somos servos e o cabeça é Cristo. Então precisamos entender isso. Então ele vai avançando aqui e vai dizer: Diótrefes errou a não considerar o legítimo e único Senhor da igreja e agir conforme seu entendimento equivocado e humano. É isso que a gente está vendo aqui, erros do discipulador, agir conforme o seu entendimento. Quantas pessoas não vivem assim? O líder fala, faz isso. Ah não, isso é muito ruim. O líder está atrasado, está desatualizado, eu vou fazer diferente. Não, vou ficar melhor, vou atrair mais pessoas. Meu irmão, preste bem atenção. Se você não está fazendo as coisas debaixo da liderança e da autoridade de quem foi chamado para ser seu líder, o que você está fazendo não vai avançar, não vai trazer benefícios para o reino. Preste bem atenção, não adianta fazer nada que não esteja debaixo da autoridade do seu pastor, do seu líder, porque isso é rebelião e Deus não se agrada da rebelião, é igual ao pecado de feitiçaria. Cuidado com o que você está fazendo, não siga os seus pensamentos, o seu entendimento, as suas habilidades. Eu sei que muitas das vezes o pastor pede coisa que às vezes você olha dentro das suas habilidades e diz, isso aí não funciona, já passou, está ultrapassado. Mas se ele é o líder e está falando para fazer assim, você faça da melhor maneira, daquele jeito, porque vai dar certo, porque vai estar embaixo da liderança. Quem é responsável por avançar, por aumentar, por salvar, é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, nem sou você. Entendeu? Não é pelo meu braço que a igreja cresce, é por Cristo, é pelo avanço, é pelo Espírito Santo. Lá vai dizer, os apóstolos faziam sinais e maravilhas conforme Deus deixava eles fazer. E Deus ia acrescentando, a cada dia aqueles que iam se salvar nas igrejas. Então não fique preocupado em querer fazer para parecer, para melhorar. Não, faça simplesmente o que foi mandado. Entendeu? Jesus diz, nós somos servos inúteis. Por quê? Fazemos apenas aquilo que fomos mandados. Se você fizer apenas o que já foi mandado, já está ótimo. O reino já te agradece, já vai estar contribuindo de uma melhor forma. Então pense nisso, destaque isso para o seu aluno. Problema do Diótrefes, erro de um discipulador, soberba. Aí já começam os erros. Quando você recebe um cargo, agora eu sou o presbítero, não, agora eu sou o chefe do departamento, vai mudar tudo, eu que vou ser, nada do que fizeram, não, eu vou mudar tudo. Soberba, meu. Quem faz é Deus, tudo é por Ele, para Ele, por causa dEle. Quem sabe é Deus, quem faz é Deus, quem conduz é o Espírito Santo, tudo é deles, meu. Nós só somos um instrumento, não dá para fazer nada sozinho. Não seja soberbo, não seja orgulhoso. Soberbo é uma armadilha de Satanás. Você não é amante de si mesmo. Quando você é orgulhoso como idiota, ele era amante de si mesmo, ele queria logos, ele queria louros para ele queria fama, aplausos para ele. Entendeu? Aí é o que Paulo fala a Timóteo, no fim dos tempos vai vir os amantes de si mesmo, meu irmão. Aqueles que querem status, querem ser destaque. Ei, meu irmão, quem tem que crescer é Cristo. Quem tem que aparecer é o Senhor, meu irmão. Que Ele cresça e eu diminua. Sabe? Que Ele cresça, que eu desapareça. É isso que a gente precisa entender. Sabe? Então vamos avançar. Não acredite nas suas ações, palavras. Entendeu? Não acredite nos seus próprios talentos. Coloque sempre Cristo. Quando você recebe um cargo, você recebe poder, você recebe destaque, você recebe autorização.
mas eu preciso fazer isso com amor. Amor é quem é Cristo que me chamou, que eu preciso ter os mandamentos dele, eu preciso fazer o trabalho debaixo do amor que eu tenho pelo meu pastor, por Cristo, para que o reino cresça. Quando eu faço um poder e não tenho amor, eu me ensoberbeço, e aí eu viro um Satanás dentro da igreja, porque foi isso que Satanás tentou fazer, subir, botar acima de Deus. Tinha poder, era um querubim ungido, era isso, era aquilo, fazia, acontecia, Deus tinha dado destaque a ele achou, rapaz, eu tenho muita coisa, dá para fazer mais do que Deus. Não, quando a gente erra na orgulho, é um perigo de virar um Satanás dentro da igreja, fazer o que ele tentou fazer, passar na frente de Deus. Não, sem chance, mano. Quem somos nós? Se Deus não quiser, a nossa vida está na mão do Senhor. A nossa vida é um sopro, tudo está na mão de Deus. Como é que eu vou querer fazer alguma coisa sem Deus? Sem Cristo, nada podeis fazer, sabe? Então a gente precisa entender isso, ó. O orgulho é perverso porque há quem não economize esforço para alcançar sucesso, nem que para isso tenha que prejudicar outras pessoas. O idiota, para aparecer, ele deixava as pessoas na vento, na chuva, na rua, porque ele não aceitava aquelas pessoas que estavam chegando ali mais humildes, e aí ele fazia aquelas pessoas sofrer para ele aparecer, para ele ter mais destaque entre os outros, ele mostrar autoridade, tá vendo? Eu que mando, eu que sei, eu que escolho, e as pessoas falam, pô, tu é o dono, tu que sabe, mas na verdade ele era perverso. E muitas das vezes a gente já tem falado na lição passada de viver em amor. Guarde isso, se você para rir precisa fazer o outro chorar, não é bênção, não é de Deus. Então cuidado com a soberba, cuidado, porque o orgulho é perverso. Eu vi vitórias sem escrúpulo, receber bênçãos sem ética, sem estar debaixo da palavra do Senhor, não são vitórias, sim derrotas. É preferível sofrer com os bons a triunfar com os maus. Cuidado com a soberba. É melhor você receber uma vitória limpa, homologada por Deus, mesmo que com mais dor, com mais sofrimento, do que ter vitórias que não são, que está fazendo o reino diminuir, está trazendo escândalo, sabe? Tenha cuidado com isso, receba as coisas de Deus de forma limpa, que todos possam se alegrar, que todos possam rir. Não é o que você quer, não, é o que Deus dá. É o que Deus traz orgulho para o reino. Diótrefes, ele queria só para ele, fazendo o reino parar. Isso não é vitória, é uma derrota. Isso você não está fazendo a igreja avançar, você está estagnando a igreja. Cuidado com esse detalhe. O orgulho, a soberba, é o erro do discipulador. Ele é uma falsa humildade que para Deus não tem valor nenhum. Quando Pedro vai falar, não lava meu pé não, era uma falsa humildade. Deus está falando, para ter comunhão comigo, precisa aceitar o que eu faço, fazer o que eu faço. Então a gente precisa entender isso. Depois 1.2, abuso de poder. Diótrefes também abusava do poder. Jesus disse para que a gente precisava ser suas testemunhas. Testemunha é diferente de dono. Não é você que determina quem entra na igreja, quem sai, quem fica, quem vai. Não somos nós. Quem vai ser batizado, quem não vai, quem vai ser perdoado, quem não vai, quem fica. Não somos nós que fazemos isso. Eu sou apenas testemunha. É o Espírito Santo de Deus que acrescenta, que convence, que transforma, que faz. Então preciso entender isso. Eu não posso abusar do meu poder. Eu não tenho condições de olhar e dizer, fulano não entra aqui na classe da escola, Beltrano não vai participar, Beltrano não vem, aqui no culto ele não entra. Eu não sou dono, eu simplesmente estou ali, fui colocado ali pela misericórdia do Senhor. Eu preciso trabalhar como Cristo trabalha. Se Cristo recebe a todos e depois transforma, quem sou eu para brecar alguma pessoa da reino do Senhor, como Diótrefes fazia? Não, esse eu não recebo, aquele não entra, aquele não faz. Quem somos nós? Que abuso é esse? Quem te deu esse poder? Isso é coisa do diabo. É o diabo que faz acepção, que dá mais vantagem para quem ele gosta mais, para quem faz mais coisa. Não, Deus não faz acepção de pessoa. Então Jesus nos chamou para ser testemunha. Testemunha é aquele que conta o que viu, é aquele que
fala o que viu. Então ele não faz nada se o seu chefe não mandar. Entendeu? Nós somos testemunhas de Cristo. Então a gente precisa sim fazer o que Cristo manda. Não somos dono. Eu preciso simplesmente contar o que Jesus fez. Nada há mais assombroso do que o tratamento desumano de um homem pelo próprio homem. Então, aqui é interessante, na revista do professor vem esses destaques. Destaque isso para o seu aluno. Como é que eu vou tratar de forma desumana o meu irmão, se nós somos iguais, o mesmo Deus que nos fez? Nós somos iguais, eu só estou fazendo um cargo diferente, mas somos todos falhos e pecadores, viemos todos do barro, todo mundo igual. Como é que eu vou tratar uma pessoa desumana, de forma desumana, grossa, egoísta, como o Diátrofes fazia, se Deus que criou a todos nós, Ele é o dono, você é simplesmente uma testemunha, lembre-se disso. Aí vem aqui para a gente fechar o capítulo erro do discipulador, vem o desequilíbrio emocional. Aqui é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Quando você está cumprindo um ministério, você é um discipulador, você é um líder dentro da igreja, você tem pessoas à sua responsabilidade, seja na igreja, seja em casa. Cuidado quando você for exercer esse ministério, esse discipulado, se você estiver com as suas emoções alteradas. Antes de ir falar com outra pessoa, antes de ir, peça ao Espírito Santo para te equilibrar as suas emoções. O fruto do Espírito: mansidão, temperança, fé, longanimidade, benignidade. Peça ao Espírito Santo de Deus para que te revista desses frutos, para que quando você for lidar com os irmãos em Cristo, for lidar com a igreja de Cristo, com a sua família, com a sua casa, seja onde for, você não vai estragar. Você precisa principalmente estar equilibrado nas suas emoções, para que você possa atuar e falar com alguém. Porque se você chegar num culto com raiva, com alguma coisa que te aconteceu, na hora que você for pregar, você vai descer a vara com raiva nas pessoas. Você vai bater nas ovelhas de forma mais bruta. Então a gente precisa entender, a minha responsabilidade como discipulador é fazer com que o reino avance. Você vai ver Jesus sempre tratando as pessoas bem, sempre cuidando, só com as pessoas que eram os hipócritas, que Jesus era mais áspero. Mas quando eram pessoas que ele via, que estavam sendo cegadas por Satanás, que estavam sendo oprimida, que viviam uma vida de pecado por causa da ação demoníaca, Jesus ele sempre tentava ajudar, Jesus ele sempre tentava trabalhar, Jesus ele sempre tentava trazer ali a transformação. Ele não acusava, ele não apontava, mesmo ele sabendo que a pessoa estava no erro. Jesus ele ia lá e trazia uma história, ele falava com amor. Veja a mulher samaritana. Jesus sabia que ela era adúltera, que ela teve 5 maridos, nenhum deles era dela. Ele podia já chegar apontando o dedo, mas não. Ele traz todo um contexto, ele pede água, ele se envolve ali na conversa para poder levar a verdade para ela sem matar, porque ele estava equilibrado emocionalmente. Então a gente, esse detalhe, hoje em dia muitas pessoas vão para as igrejas desequilibradas emocionalmente. Estão passando por luta, estão passando por dificuldade, estão passando por adversidade, e aí vai lá na hora e passa, joga isso tudo em cima das pessoas, quando na verdade você precisa pedir a Deus que Ele te mostre, Ele te arrume para você cuidar, porque se eu vou cuidar de alguém doente, eu não formo discípulo, eu formo doente. Eu formo pessoas que vão ficar doentes como eu. Era isso que Diótrefes fazia. Ele levava o orgulho, a soberba, as coisas para aquelas pessoas. Ele fazia o mal. Ele não tinha equilíbrio de separar as coisas, os seus pensamentos. Não, aqui não cabe isso. Aqui eu trabalho com a mente de Cristo. Por mais que me doa, por mais que eu queira fazer diferente, a minha atitude aqui é mente de Cristo. Então eu perdoo, eu amo, eu falo com mansidão. Por mais que você esteja ali por dentro querendo fazer diferente, mas você respira, espera a ação do Espírito Santo e entrega uma coisa que Cristo entregaria. Se você não está em condições de fazer isso, é melhor você passar para outro. Meu irmão, hoje eu não estou bem para dar aula
Por isso a gente trabalha sempre com professores em dupla. Essa semana passei por problema, estou meio desequilibrado, estou com raiva, estou triste, sou isso, sou aquilo. Dá aula para mim, por favor, passa para o colega, passa para o auxiliar. Seja humilde para entender que não está num bom momento para falar, porque senão você vai machucar o sentimento alheio. E aí você presta um desserviço à obra. Nós precisamos ter emoção tranquila para que eu não despreze o sentimento do meu irmão. Eu tenha cuidado quando eu vá falar, quando eu tenha cuidado quando eu for abordar, levar alguma coisa. Eu tenho que estar bem para cuidar do outro bem. Se eu estiver mal, melhor nem fazer. Isso é desequilíbrio emocional, fazer com o outro quando eu estou mal. Por isso eu preciso ser equilibrado, me mostrar dependente de Deus e falar: Senhor, me ajuda, me orienta, me tempera aqui para eu falar com a pessoa lá. Não, Jesus disse: eu sou o sal, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então a gente pensa o que? O sal ele precisa ser equilibrado, porque ele serve para temperar. Pouco sal é ruim, mas muito sal também é ruim. Então quando você coloca sal, você precisa estar ali no equilíbrio. Nós somos o sal, então a gente precisa estar equilibrado. A gente precisa: Senhor, me ajuda, me equilibra, me prepara para fazer a tua obra. Então aqui é um ponto chave, destaque isso para o seu aluno. O equilíbrio emocional é necessário para fazer a obra do Senhor. Jesus, por mais bravo que fosse a situação, ele sempre estava equilibrado emocionalmente para lidar com as pessoas. Quando ele estava fora do equilíbrio, ele orava ao Pai. Quando ele estava lá no Getsemane, ele se esconde, se isola, fala: me esperem aqui. Os discípulos ficam lá embaixo, aquela passagem que quando ele volta eles estão dormindo. O que acontece? Ali ele estava desequilibrado emocionalmente, ele estava com medo, ele estava vendo o problema chegar, a hora da crucificação estava se aproximando, o pior momento estava chegando. Então ele vai orar, ele vai buscar o Pai, ele ora pelos discípulos, ele se ajeita ali com o Pai: Senhor, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. E aí ali ele vai se ajeitando, ele vai se consolando com o Pai. O Senhor vai cuidando dele para que quando ele fosse lidar com as pessoas, ele tivesse equilibrado. Tanto é que depois de passar por tudo isso que o ladrão da cruz fala com ele equilibradamente, do pior momento mesmo, tinha apanhado, tinha tudo de ruim tinha acontecido com ele, estava na cruz. Quando o ladrão da cruz fala, ele com todo amor, todo equilíbrio, ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quem consegue fazer isso, meu? No pior momento de dor, de luta, de crise, qualquer um daria uma resposta mal criada. Mas ele estava equilibrado nas suas emoções, porque ele já tinha orado ao Pai, o Espírito Santo já tinha ajudado ele, já tinha equilibrado ele para lidar com aquela situação. Então é isso que a gente precisa entender. Peça ao Espírito Santo para quando você for dar aula, você for fazer, equilibra minhas emoções, Senhor. Limpa a tristeza, a mágoa, principalmente se você for lidar com pessoas que fizeram alguma coisa errada com você, que você está triste com a pessoa. Peça ao Senhor antes de conversar, antes de fazer, para que você não traga problemas para o reino. Amém? Então vamos avançar, meu irmão. Capítulo 1 fechamos. Agora a gente vai para o capítulo 2. A igreja tem dono. Quem é o dono? É o que nós vamos ver aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O dono da igreja é uma trindade, é Deus. Não sou eu, não sou você, não é o pastor, não é o presidente, não é ninguém humano. É o dono da igreja, é Cristo. Cristo é o cabeça, o Espírito Santo é a mola propulsora, o Pai conduz. Eles são o dono, a trindade, os três são um. Então Cristo é o dono, é o cabeça. Não somos nós. Não é Diótrefes, é isso que a gente precisa entender. E aí a gente vai ver que Deus nos chama para ser dispenseiro fiel, para ser mordomo. Veja, se você olhar os filmes antigos, o mordomo era praticamente o dono, mas ele não era o dono. O mordomo, ele recebia as visitas, ele cuidava dos funcionários, ele gerenciava a casa para que o seu dono aparecesse em perfeito destaque. Você vai ver lá no filme do Batman, lá, Batman e Robin,
Na casa deles tinha aquele mordomo lá que conhecia os segredos dele, sabia onde estavam as roupas, sabia onde estava tudo da casa, era o cara que sabia lá. Eu esqueci o nome dele, desse mordomo. Mas você lembra nesses filmes que quem gerenciava tudo era ele. Mas quem aparecia? O Batman. O Batman era o dono, era o responsável. Mas o outro tinha prazer em preparar tudo, arrumava a roupa dele, guardava, orientava, via, era conselheiro, ajudava, sabe? E Cristo nos chamou justamente para ser isso. Você é um mordomo, para cuidar dos que estão em volta, para que o dono apareça. Você só é um meio-campo, um instrumento, sabe? Quem tem que crescer é Cristo. Você precisa preparar a noiva para que o noivo a receba. Você é o mordomo. Então Diótrefes achava que era o dono, queria fazer do jeito que ele quisesse. O que João, o líder, falou não serve, vai fazer o que eu falo. Então entenda, Deus nos chamou para ser dispenseiros de amor, dispenseiros da palavra, ajudar, preparar, né? A Bíblia vai dizer que o pastor ele vai dar conta do rebanho a Cristo, mas a gente precisa ajudar para que o pastor não dê conta lá gemendo, ele dê conta da gente com alegria. Ó, as ovelhas que tu me colocou lá, pô, show de bola, me ajudaram, conduzir tranquilo, elas eram muito boas, o pastor só ia ajustando ali. Tá aqui, Jesus, o rebanho todo que tu me deu tá aqui, tá entregue. Como Jesus falou: Pai, os que vierem a mim, os que vieram a mim, ninguém se perdeu, eu cuidei de todos eles. Só se perdeu quem? O filho da perdição, que era Judas. Mas quando Jesus entrega ao Pai, ele dá retorno do seu trabalho, ele entrega o trabalho perfeito. Não, fui lá, fiz os discípulos, estão aqui, ó. Só se perdeu quem já estava previsto se perder, mas os outros estão aqui. Eu trabalhei, cuidei, está aqui de volta. Será que eu e você temos condições de entregar para o dono um bom trabalho? Será que quando Jesus vier me pedir conta, aí, o que eu coloquei na tua mão lá para você fazer e acontecer, o que tu fez com o dom que eu te dei? O que? A parábola dos talentos. Deixei um dom para cada um. O que tu fez? Me dá conta do que você fez. E aí? Você vai ter condições como Gaio e Demétrio chegaram para João? Aí, João, Aí os irmãos falaram: poxa, eles trabalham bem. O testemunho dos irmãos deu retorno para João do que deixou para eles fazerem. Será que o testemunho das pessoas me dá retorno de mim para Deus de forma positiva? O que está chegando nos ouvidos do Senhor a meu respeito pelas pessoas que me cercam? Como estão avaliando minha mordomia, o meu mandato, o meu trabalho, o meu dispenseiro? Será que eu estou conseguindo entregar para Cristo uma obra limpa, uma obra boa, como João Batista fez? Servo bom e fiel. É o que Jesus fala para eles. João Batista, servo bom e fiel, fez a obra, morreu sem cabeça, meu irmão. Botaram a cabeça dele na bandeja. Mas Jesus diz: ele foi um bom servo fiel, fez tudo que a gente mandou fazer, ele fez. Prepare as minhas veredas, prepare o meu caminho. Aí alguém perguntou: João Batista, tu é o Cristo? Nem pensar. Eu batizo nas águas, mas vai vir um que é acima de mim, que batiza com fogo, daqueles que eu não sou digno nem de amarrar o cadarço da sapato. Olha só, que ele cresça, que eu diminua. Olha que dedicação de João no seu ministério para entregar para Cristo. Olha, o que eu vim fazer foi preparar. Tá aí, Senhor, o vereda preparada, já preguei, já anunciei, já batizei. Agora tu conduz daqui para frente da melhor maneira. Tá entregue o meu serviço. Coisa linda, meu irmão. Aí Jesus diz para ele: servo bom e fiel. É isso que a gente precisa ouvir, sabe? É isso que a gente precisa entender, porque ele é o dono, ele é que sabe. Diótrefes não tinha virtude nenhuma, ele era fraco, ele queria aparecer no seu autoritarismo, mas quem é forte, quem é fiel ao Senhor sabe que quem tem que aparecer é Cristo, meu irmão. Quem tem comunhão com Deus, quem tem disposição para o ministério, ele sabe que quem tem que aparecer é Cristo. Então ele não se preocupa se tem 10, se tem 20, ele se prepara e cuida de 5, ele cuida de 1 milhão, ele cuida do serviço de forma competente para Cristo ser glorificado. Ele não se preocupa com o seu próprio acesso, com o seu próprio destaque.
Não, Jesus apareça, meu. Eu faço aqui da melhor maneira. Se me botar para lavar banheiro, eu vou lavar da melhor maneira. Se me botar para pregar, eu vou pregar da melhor maneira. Se me botar no estacionamento, eu vou trabalhar no estacionamento. Se não me botar em lugar nenhum, eu vou sentar no banco da melhor maneira. O que me botarem para fazer, eu vou fazer da melhor maneira para que Cristo apareça. Se eu for fazer isso com essa disposição, Jesus Cristo vai ser glorificado na minha vida. Quando ninguém está vendo, eu faço da melhor maneira para Cristo ser glorificado. Se o meu pastor não está vendo, eu faço da melhor maneira para que Cristo seja glorificado. O mordomo, meu irmão, ele trabalha sem o patrão ver. O patrão sai para trabalhar, sai para fazer o que tiver que fazer. Quem fica em casa é o mordomo. Ele cuida das coisas. Quando o patrão volta, a casa está lá direitinho, arrumadinha, tudo no lugar. O patrão não tem problema nenhum. Esse é o verdadeiro mordomo. Aí imagina o patrão sai para trabalhar, quando volta a casa está quebrada, está tudo destruído, não tem a comida, não tem nada. Que função de mordomo foi esse que ele fez? Não serve. Então é isso que a gente precisa entender. Aí ele vai falando, a igreja tem dono. Quem é o dono? O Pai. A igreja é de Deus. Olha como Paulo sempre fala. A igreja é de Deus, mas formada e liderada por homens chamados para cuidar dela. É preciso respeitar o cabeça da igreja. Gaio e Demétrio tinham esse entendimento e receberam o reconhecimento da igreja local. Cristo zela por sua noiva, não permitindo que outros se apoderem dela. Ele é o legítimo dono da igreja, pois ele a comprou com o seu sangue. Sabe, meu? É isso que a gente precisa entender. O dono é Cristo. Quem se sacrificou pela igreja foi Cristo. Quem deu a vida pela igreja foi Cristo. Nós apenas somos estruturas, somos lideranças para que organize a obra e a noiva seja preparada para o noivo. Somos apenas isso. Do mesmo jeito que uma noiva, quando se prepara para o casamento, tem lá a menina que costura o vestido, tem a menina que tira as medidas do vestido, que arruma o cabelo da noiva, que arruma o rosto da noiva, que maqueia, que faz isso, que bota o sapato, que tira, que olha, que tira a foto, que prepara. São todos ali trabalhando para entregar a noiva da melhor forma para o noivo. Nenhuma delas vai participar do casamento em si depois. Aquilo ali vai entregar e o noivo vai levar a noiva e acabou o seu trabalho. A preocupação deles é entregar uma noiva linda e perfeita para o noivo. Isso é a nossa preocupação. Nós estamos aqui nos preparando a igreja de Cristo para Jesus voltar e levar uma igreja santa, lavada e remida. E nós possamos participar desse ministério, sabe? Todos estamos vinculados a Cristo, que é o cabeça. Não adianta uma mão querer brigar com a outra, um pé brigar com o outro, que o corpo não anda. Estamos todos vinculados para que o cabeça apareça, que é Cristo. Então a gente precisa entender isso. Depois ele vai dizer que o Filho é o dono. Jesus queria apontar o caminho de um discípulo verdadeiro seguindo o reino de Deus. O Filho vem ensinar que os homens deveriam viver na perspectiva do reino dos céus. Qual é a perspectiva do reino dos céus? Deus trabalha a favor dos seus servos. Deus, o dono, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, trabalha a meu e ao seu favor, que somos servos dele. Já parou para imaginar isso, meu? A Bíblia vai dizer que nem com olhos viram, nem ouvidos ouviram, desde a antiguidade não se viu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nesse minuto, Deus Todo-Poderoso, ninguém acima dele, Criador do céu e da terra, de eternidade a eternidade. A nuvem são os pós dos seus pés, criou o céu, criou a terra, criou o mar. Nesse minuto ele está trabalhando a meu e ao seu favor. Como pode? É a perspectiva do reino. Então, se eu tenho um Deus Todo-Poderoso que trabalha a favor de uma pessoa pequena, que veio do barro, falho, ele trabalha a meu favor, ele briga nas minhas causas, ele luta as minhas pelejas, ele cuida das minhas feridas. Então como é que eu vou querer pegar a noiva dele e querer fazer do meu jeito? Não, eu tenho que retribuir esse amor de Deus cuidando da sua noiva da melhor maneira.
Eu tenho que retribuir, amar de volta, crendo e obedecendo nos seus mandamentos. Ele é um líder, ele é o dono. Jesus está falando, eu vim cumprir o que o Pai mandou. O Pai mandou eu vir aqui, passar como homem, morrer na cruz como maldito, ressuscitar para lavar e remir esse povo aí. Eu vou obedecer ao Pai e estou mostrando para vocês que eu vim e lavo o pé dos servos. Lavo o pé dos humildes, dos meus servos. Então vocês façam iguais. Vocês são iguais, qual é o problema de um lavar o pé do outro? Eu que sou Deus, me esvaziei de tudo. Estou fazendo, estou mostrando, eu trabalho para vocês, vocês estão dormindo, eu estou tomando conta, eu estou cuidando. Então faça para mim também. É o exemplo do líder, sabe? Ele está mostrando, se eu estou fazendo, se eu sou o dono e faço, por que Diótrefes não queria fazer? Por que tem pessoas que não querem ajudar? Não, eu sou o pastor aqui, e visitar alguém, pastor, subir o morro, sujar meu carro na lama para visitar um irmãozinho? Não, isso aí faço os outros, eu sou o pastor, eu sou o líder. Jesus lavou o pé dos irmãos, dos discípulos. Quem sou eu para dizer não? Eu sou presbítero, não vou no enterro não. Não, quem morreu? Ah, Zezinho, não, se fosse o bispo eu ia aparecer lá no enterro dele, mas se for o irmãozinho, não, eu não vou não. Não tem nexo fazer um negócio desse. A gente precisa entender que Cristo fez a coisa mais humilde que podia fazer, nós também temos que fazer. Se você é pastor, se você é líder, você tem que cuidar, meu irmão. Por isso que eu estou falando, seja onde forem te colocar, faça para o reino crescer, seja submisso ao Cristo, ao dono da obra, assim como ele foi submisso ao Pai. Então a gente precisa entender disso. Aí vamos avançando, aí o Espírito Santo é o dono, aí vem interessante, o Espírito Santo é o dono da igreja, o auxiliador, o edificador dela na terra, o responsável exclusivo por seu crescimento e avanço através da pregação de crentes cheios do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é o meu falar, não é o meu bater, não é o meu arrancar o cabelo que vai fazer. Eu tenho que fazer as coisas cheio do Espírito Santo, como o Espírito Santo faz, e o Espírito Santo é que vai fazer surgir o efeito desejado no coração daquela pessoa. Por isso eu tenho que estar cheio do Espírito, por isso eu preciso equilibrar as minhas emoções, para quando eu for falar com a pessoa, eu fale cheio do Espírito Santo. Faz a diferença mesmo. Faz muita diferença mesmo. Outro dia eu vi um vídeo, foi ontem, eu vi um vídeo de uma pessoa que tinha sido condenada, um psicopata, foi condenado porque matou 40 mulheres nos Estados Unidos de forma brutal. Aí no dia que ele foi para o julgamento, as pessoas parentes dessas vítimas, todo mundo ia lá e esculhambava o cara, falava um monte de besteira, falava cheio de ódio, sabe? Cheio de raiva daquele homem que fez aquelas ruindades com seus familiares, deixando a carne extravasar mesmo. E aquele homem, nada, tudo que eles falavam entrava por um ouvido e saía pelo outro. O cara era um psicopata, ele não tem sentimento, ele é frio, ele está cheio de demônio, ele está cheio de opressão maligna, por isso que ele fez aquelas atrocidades. Mas aí de repente surgiu um senhor lá, um barbudo de suspensório, um homem já que esse rapaz tinha matado a sua filha de forma brutal. E aí aquele homem foi falado para ele, né? E ele começou a olhar, crente que aquele cara ia vir maltratando também. E aí o homem cheio do Espírito Santo, ele começou a falar e dizendo: olha, você está me dando a oportunidade de exercitar o maior mandamento que o meu Senhor Jesus deixou nesta terra. O meu coração sangra, eu sofro por tudo que você fez com a minha filha e por causa da ausência dela. Mas o meu dono, o meu mestre, Senhor Jesus Cristo, me ensinou a perdoar. Por isso, nesta tarde, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, quando aquele homem falou isso para o psicopata, aquele homem tirou o óculos,
começou a chorar. Sabe por quê? Porque o amor supera o ódio. É o amor de Cristo que desfaz as obras do inferno. Você não vai vencer o diabo com ódio, você não vai vencer o diabo com raiva, com mágoa, com tristeza, porque isso são características dele. O que faz você vencer o diabo é o contrário do que ele não tem, porque ele não tem amor. E quando você usa o amor de Cristo, o amor vence todas as coisas. O amor é o maior dom. Então aquele homem, quando Deus liberou um perdão com amor para aquele psicopata, ele invadiu coração, destruiu todas as obras da treva que estavam amarrando aquele homem, e aquele homem se caiu em choro, e o Espírito Santo entrou ali, e com certeza houve uma grande obra na vida daquele homem, que eu não sei, não passou no vídeo. Mas, meu irmão, o que fez a diferença foi o amor daquele senhor pelo aquele psicopata. E é isso que a gente está vendo aqui. O responsável é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz, é Ele que cresce, é Ele que transforma. Não adianta eu ser líder de departamento e olhar e falar: olha, essa pessoa aí eu não trabalho para ele não. Não prego com ele olhando, porque ele faz isso, ele faz aquilo. Não, o responsável por convencer, que muda a história, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que é o responsável por avançar, por crescer. A Bíblia diz lá: e o Espírito Santo ia acrescentando à igreja aqueles que iam se converter. Pedro pregava, mas quem convencia era o Espírito Santo. Então é isso que a gente precisa entender. A mente de Cristo é formada gradativamente pelo Espírito Santo. Esse homem desse vídeo, ele só conseguiu fazer aquilo ali porque ele estava cheio do Espírito Santo, mesmo. Aquilo foi devagar, o Espírito Santo foi transformando a mente dele até ele conseguir fazer, porque na carne ninguém vai fazer um negócio desse. Mas a gente só consegue agir como Cristo age quando a gente se impregna do Espírito Santo de Deus. Então é isso que você precisa pedir: equilibra minhas emoções, me dá a mente de Cristo, me dá condições de ser líder como Cristo foi, me dá condições de gerenciar a obra. Destaque para o seu aluno isso: você precisa do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Seja cheio do Espírito Santo, atue como ele atua, age como ele age. Antes de falar, antes de pensar, peça o Espírito Santo de Deus, reflita. Nem que você tenha que falar: meu irmão, amanhã eu te falo sobre isso, amanhã a gente conversa, vai para casa, ora, peça o Espírito Santo para te orientar, e depois você fala com aquela pessoa, porque é o que o Espírito Santo faz, meu irmão. É algo que convence o homem dos pecados, do justiça, do juízo. Não é meu falar, não é o meu agir. Entendeu? Então a gente precisa guardar isso. Entendeu? Passamos a ver as coisas através da perspectiva, e nossa visão se faz semelhante a ele. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, eu começo a ver as coisas como o Espírito Santo vê. Eu começo a agir como Cristo age. Eu começo a falar como o Espírito Santo fala. Eu começo a ouvir como o Espírito Santo ouve. Está vendo a diferença? Mas é necessário se encher do Espírito Santo, se esvaziar da carne, para começar a agir como meu discípulo. Por isso Jesus vai dizer: vão reconhecer vocês como meus discípulos quando vos amares uns aos outros. Quando você começar a agir como Cristo age, como você começar a reagir como Cristo reage, aí é que vai fazer a diferença. Lembra lá, o pessoal batia, cuspia, xingava, fazia tudo com Jesus, e ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí quando aconteceu com Estevão fala a mesma coisa: Senhor, Estevão estava vendo Jesus lá no céu, do lado dos anjos, do lado do Pai, e ele sendo apedrejado, ele diz: não coloque esse pecado sobre ele. Agiu como o mestre agiu lá atrás. Mas como é que faz isso, meu? Tem que estar cheio do Espírito Santo. Então é minha responsabilidade, sua como professor, como líder, pedir: me enche do teu Espírito Santo, enche-me do fruto do teu Espírito, para que eu possa reagir e agir como tu ages. E aí sim, a igreja vai crescer firme, alicerçada, estruturada no Espírito Santo de Deus. Não vai inchar. Inchar é defeito, é doença. Inchado não é grande, não é bonito. Bonito é quando cresce, é quando está hipertrofiado. Inchado não é defeito, é problema.
A igreja inchada é que está lá de qualquer maneira. Não, é melhor ter 5, cheio do Espírito Santo, estruturado e agindo como Cristo age, do que ter 300 agindo como Satanás age. Um contra o outro, como o Diótrefes agia. Não pense em número. Às vezes você dá aula na sua classe aí para 3, 4, 5 alunos só. É melhor esses 3, 4, 5 verem em você um professor cheio do Espírito Santo e eles serem teus alunos, imitando a você e vendo o Espírito Santo em você e tendo desejo para ter o Espírito Santo, do que você dar aula para 200 e para 300 que eles saem de lá fazendo tudo errado como você tem feito. Então cuidado com isso, pense nisso. A igreja precisa crescer, avançar e não inchar. Então vamos lá. Aí a gente pode reforçar para o aluno, né? Como eu tenho dito, eu ensinei que devemos cuidar da igreja com toda deferência e temor, sabendo que ela tem um dono e que um dia ela virá buscá-la. Interessante isso. Ela tem um dono, meu. A igreja que você trabalha, a igreja que você representa, a igreja que você é professor, tem dono, Jesus Cristo. Um dia ele vai vir buscar a noiva e vai pedir conta a mim e a você. E aí? O que você vai entregar? O que tu fez com a minha noiva? Você tratou bem? Imagina, você chegar na noiva, no dia do casamento, a noiva ir lá e dizer, me bateu, contar para o noivo, me tratou mal, me agrediu. O noivo vai fazer o que com você? Imagina. Então, o que a gente precisa entender? Nós estamos aqui trabalhando para Deus, porque Ele é um dono, Ele vai vir buscar, Ele vai pedir conta da sua e da minha mordomia. Lembra lá? Nós somos mordomos, fomos chamados para isso. Então que a gente possa entregar um bom trabalho, como João Batista fez, meu. Cuidado com o que você tem feito com a noiva de Cristo, como você tem agido, como você tem falado com ela, o que você tem feito, que Ele vê tudo, na hora certa Ele vai pedir conta. E aí o que nós vamos entregar? Cuidado com isso. Capítulo 3, o discípulo serve propósitos. Aí aqui é interessante, você tem sido discípulo ou tem sido ouvinte? Sabe que é a diferença interessante sobre isso? Tem uma passagem que Jesus vai estar falando no monte, ele vai estar pregando, aí alguém vai dizer assim, dura esse discurso, quem vai se salvar? E aí aqueles discípulos, aquelas pessoas que estão ali na multidão, eles começam a ir embora, porque o discurso é duro. Jesus está falando, não é de qualquer maneira, precisa estar em comunhão, precisa obedecer, precisa perdoar, precisa viver de verdade, precisa ser um cristão verdadeiro. O discurso é duro, é difícil, eles queriam facilidade, eles queriam bênção, eles queriam tranquilidade, mas Jesus está dizendo, vocês vão ter aflição, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados por causa do meu nome, pai vai brigar com mãe, com filho, filho vai dar... Ele para causar, ele veio causar dissensão. Aquele que me busca, aquele que vai andar comigo, ele vai incomodar, ele vai ser rejeitado, ele vai vir na contramão. Precisa ser assim, para ser meu discípulo, não pode estar em harmonia com o mundo. As pessoas precisam ver diferença em você. Os diferentes são perseguidos, são caluniados, são maltratados. Vocês vão viver assim por amor ao meu nome, mas no final vocês vão receber a recompensa lá no céu. E aí as pessoas começam a ouvir aquilo ali e falam, não, tá muito ruim isso aí. Que você ter aflição, ter um monte de coisa, eu vou embora. Aí esses não são discípulos, eles são ouvintes. Por que são ouvintes? Porque ouvem e não cumprem a palavra. Quando ouve alguma coisa que incomoda, eles vão embora. Mas o discípulo não, meu. O discípulo, ele seja para tomar bênção, ou seja para ser exortado, eu sou discípulo de Cristo. Que eu fiz errado? Pode falar, Senhor. Pode me bater, pode fazer. Não tem problema. Ele vai sofrer a exortação, ele vai sofrer o discipulado, mas ele continua lá, discípulo de Cristo. Jesus salva, cura e liberta. Estou passando pela prova, que Deus está me ajustando, Deus está me trabalhando. Vale a pena. Eu quero ser ajustado, eu quero ser moldado. Eu não sou ouvinte, eu sou discípulo. O discípulo, ele vive as glórias com o seu mestre, mas ele vive as lutas com o seu mestre também. E aí Jesus vai dizer, e vocês? Os discípulos mesmo mais próximos, vamos embora com eles? Aí é quando Pedro diz, não, Senhor, para onde nós vamos se só tu tem as palavras de vida eterna? E é isso que a gente precisa entender, meu.
Para onde que nós vamos? Eu sou ouvinte, eu sou discípulo. Eu preciso sentar lá, o meu pastor vai falar alguma coisa, eu preciso receber a exortação com amor. Eu vivo no amor, não sou no amor, né? É assim que a gente viu na lição de hoje, lição de número 3, exerça o seu chamado em amor. Então eu profetizo em amor, eu obedeço em amor, eu levo correção em amor, porque o pai corrige o filho que ama, o pastor corrige a ovelha que ama, meu. Então a gente precisa entender, o discípulo serve a um propósito, você é discípulo, você não é ouvinte. Seja na fase boa, seja na fase ruim, o discípulo continua com Cristo, meu irmão. Ele fica com Jesus e não abre, está no aperto, está na dificuldade, mas ele sai, não, meu Redentor está comigo, o meu mestre está comigo, o mestre está no barco, a onda está balançando, estou quase indo na pique, mas na hora certa o meu mestre vai mudar a história. Eu continuo ali, sou ouvinte não, sou discípulo de Cristo. Então, se eu fizer coisa errada, Cristo vai me exortar, vai me corrigir. Bendito seja o Senhor que está me corrigindo, porque Ele me ama. Não rejeites a correção do Senhor. É isso que a gente precisa entender. Então, quando o discípulo, ele serve ao propósito. Qual é o propósito? Que a igreja cresça, que eu diminua, que Jesus seja conhecido, que ele seja testemunhado pela minha vida, pelo meu comportamento. É isso que a gente precisa entender. Esse é o meu propósito. Eu fui chamado para divulgar a Cristo, para testemunhar a Cristo, com minhas palavras, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com a minha forma de lidar com as pessoas. Eu preciso fazer. É isso que Gaio e Demétrio faziam. Eles divulgavam a Cristo através das suas atitudes, das suas palavras, do seu comportamento. É isso que eu fui chamado. Eu não sou chamado para servir aos meus interesses, sabe? A igreja de Cristo não me serve, eu sirvo a igreja, entendeu? Não é assim que a gente vive, não é como as pessoas fazem. Não, me dá, eu sou o líder, me dá aqui, eu preciso fazer. E aí a gente extorque, né? Puxa da igreja a nosso favor, a nosso interesse. Não, nós é que precisamos entregar e dedicar meu tempo, dedicar minhas habilidades, meu conhecimento, tudo que eu possa. Eu preciso entregar o meu melhor para Cristo e não buscar a igreja a meu favor, receber só as benesses. Não, é isso que a gente precisa entender. O propósito é crescimento. Aí ele vai falar: estruturar e fortalecer o corpo. Cristo é o cabeça, deve ser obedecido. Um discipulador age de forma autônoma, está fora do propósito de Deus, tornando-se um usurpador de um chamado e dissociando de sua verdadeira missão. É interessante, porque nós fomos chamados para obedecer, nós fomos chamados para levar a Cristo, para testemunhar. Quando eu faço da meu jeito, de forma autônoma, eu saio da dependência de Cristo, das coisas que Ele falou, eu estou usurpando o lugar de Cristo da igreja. E aí acontece como Satanás tentou fazer com Deus lá no céu, usurpar o lugar do Senhor. Quando eu tento fazer isso, o que acontece? Eu vou ser punido como o diabo foi. Entendeu? Diótrefes estava fazendo justamente isso, tentando fazer coisas que ele não foi chamado. Ele não era o dono, ele não era o cabeça. Cristo tinha que seguir o que Cristo falava. Então a gente precisa entender que a minha participação é para estruturar, é para fortalecer, é para cuidar da igreja, do corpo de Cristo. O que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso me doar para que o corpo de Cristo cresça, para que Cristo seja divulgado, para que o testemunho seja desperto. Então eu preciso entender isso. A minha vida precisa servir de fortalecimento e estruturação para o corpo. Não é o meu interesse. É por isso que quando alguém peca contra mim, quando alguém me trai, quando alguém faz alguma coisa, eu preciso levar o perdão para que todos vejam como Cristo atua na minha vida. Eu não posso pensar no meu interesse, mas ele me feriu, mas ele me fez, eu não quero mais nada com ele. Não, eu preciso entender, eu estou aqui para fortalecer o corpo. Então quando as pessoas virem que aquele irmão que me fez mal, que aquela irmã que me fez mal, e eu perdoei, eu cuidei, eu trabalhei, aquilo vai fortalecer aquelas pessoas para fazer igual. É por isso que Jesus, quando perdoou Pedro, ele anima Pedro e anima os outros.
que os outros viram o amor que Cristo teve com Pedro. Olha, Pedro, você me negou, eu te perdoo, tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Deu serviço para Pedro fazer. Não jogou Pedro lá no final da fila e disse, ó, tu me traiu, tu me negou, eu te perdoo, mas não quero você mexendo mais nas minhas coisas não. Pelo contrário, Jesus coloca ele como cabeça, como frente. Vai lá, prepara, edifica a minha igreja. E aí os outros discípulos estão vendo, rapaz, olha como é que o perdão funciona. Ele perdoou de uma forma tão sublime, tão perfeita, que já colocou Pedro para trabalhar de frente com a gente. É esse que faz a diferença. A minha vida precisa fortalecer o corpo de Cristo. Então, meu irmão, não é o meu interesse, não é o que vão falar de mim. Ah, por que fizeram isso e você não revidou? Porque Cristo não revida. Porque Cristo não se vinga. Porque Ele não me ensinou a fazer isso. A vingança é do Senhor. Quem cobra é Deus. Vai chegar o momento do noivo cobrar. Vai chegar o momento de Deus cobrar. Não sou eu que cobro o meu irmão. Não sou eu que repreendo o meu irmão. É Deus, é Ele que faz. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Nossa função é estruturar e fortalecer o corpo. Aí 3.2, fazer a igreja avançar. Entendeu? Diótrefes, ele estava revoltado com o modelo de liderança de João. Ele queria manter o seu próprio modelo. O problema de Diótrefes, sabe qual era? Orgulho e inveja. Ele tinha inveja porque João é que tinha andado com Cristo, era João que tinha autoridade, era João que estava assim, revestido de poder para levar a igreja. Ele tinha inveja de João. Por isso ele não queria fazer o que João mandava. Ele não queria fazer a igreja avançar. Entendeu? Ele queria fazer o que ele quisesse. Isso é rebelião, isso é rebeldia. Deus não atua nesse ambiente. Porque ele tinha inveja de João, porque João tinha mais autoridade que ele. Tinha vivido coisas que ele não tinha vivido. Só que isso, meu, a gente precisa entender que cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós tem uma experiência com Deus. Cada um de nós foi chamado para fazer alguma coisa. João foi chamado para andar com Cristo. Diótrefes, Gai e Demétrio foram chamados para andar com João. Sabe? Deus escolheu cada um para fazer uma coisa. Só que quando eu tento fazer o que o outro faz, o que chamou, Deus chamou o outro para fazer, dá problema. Aí eu dou orgulho, eu sou invejoso. Não, tenha consciência que Deus chamou cada um de nós para fazer alguma coisa específica. Então o que Ele te chamou, faça bem feito. E deixa o que Ele chamou o outro fazer, o outro fazer bem feito. E todos juntos faremos bem feito para que Ele cresça. Então aqui a gente avança, ó. Nenhum discipulador pode agir fora dos padrões como Diótrefes, ou seja, sem imitar a Cristo. Jesus continua sendo uma referência de líder a ser imitado. Por isso, justifica algumas atitudes. É o que a gente falou lá no início. Ele fez algumas coisas justamente para a gente imitar. Sabe, eu não tenho necessidade de Jesus se batizar, não tinha necessidade de Jesus lavar pé, não tinha nada. Mas ele estava fazendo para que a igreja crescesse. Então ele estava mostrando, ó, eu estou fazendo, vocês fazem, os seus discípulos vão fazer, e assim vira uma bola de neve, vai crescendo. É exemplo, eu vou deixar exemplo para você. Eu vou deixar exemplo de como fazer, de como mostrar, de como trabalhar. É isso que a gente precisa entender, para que a igreja avance. Contribui, Diótrefes, ele estava contribuindo com o seu orgulho, com a sua inveja, para a estagnação da igreja. Ou seja, nós fomos chamados para agir pelo Espírito Santo e fazer a igreja avançar. Mas quando eu faço ao contrário, não imito a Cristo, não sigo o que Cristo ensina, eu faço ela estagnar. Que aí, quando tem esse ambiente que Diótrefes trouxe aqui, rebeldia, rebelião, inveja, o Espírito Santo não age. Se o Espírito Santo não age, como a igreja vai avançar? Ela não vai avançar, ela vai inchar. Aí isso é uma estagnação. Então devemos ter esse cuidado. E para fechar, 3.3, acolher o povo e demais líderes. O discípulo deve servir propósito de acolher o povo e os demais líderes. Jesus acolheu os seus discípulos ao lavar os pés. Aquilo ali era uma intimidade, era um momento que Jesus ia tocar neles, era um momento que Jesus tinha
intimidade, mostrar para eles, ó, vocês são amados, vocês são acolhidos, eu cuido de vocês, eu quero o melhor de vocês. Então Jesus ele estava mostrando, olha, é necessário a gente acolher, é necessário sim a gente cuidar das pessoas, mas só consegue fazer isso os humildes mesmo. Você é arrogante, quem vai ter coragem? Uma pessoa soberba e arrogante, se chegar um mendigo todo sujo na igreja, imagina, entrar lá, você vai ter coragem de pegar aquele homem e dar um banho nele? Tirar sua roupa e dar para ele? Você vai ter coragem de cuidar? Os arrogantes jamais fariam isso. Não, eu sou pastor, jamais vou botar a mão num mendigo. Vai lá, fulano, limpa ele lá atrás, depois vocês trazem aqui, sabe? E agir, Jesus está mostrando, eu lavei o pé, cara, deles. E você precisa ter esse cuidado. A gente sai para evangelizar, a gente sai para cuidar. Muitas das vezes, meu irmão, a gente precisa ter esse desprendimento. Chegar para a pessoa, porque você não vai conseguir pregar a palavra para uma pessoa bêbada, para uma pessoa que está toda no vício das drogas. Você precisa tratar ele, trazer a sua consciência de novo, para que ele possa te ouvir. Imagina você ouvindo uma pregação sujo, com fome, rasgado, com frio, cabelo, piolho, tudo ruim. Você vai escutar o que do que alguém está falando? Nada. Então, primeiro, antes de pregar o Evangelho, eu preciso cuidar de quem vai ouvir o Evangelho. Primeiro eu preciso tratar, primeiro eu preciso libertar. Lembra do endemoniado de Gadara? Quando Jesus chega, primeiro ele liberta aquele homem. Primeiro ele liberta, aí ele tira a opressão do diabo. Primeiro ele limpa aquele homem de dentro. Aí depois o que ele faz? Ele dá a sua roupa, ele vai fazendo as coisas, ele vai cuidando. Então é isso que a gente precisa entender. Então, meu irmão, a gente termina por aqui. Que Deus possa abençoar, que você possa entender como é importante cuidar das coisas, da obra do Senhor, amém? Que Deus possa te abençoar, e a gente tem que ter a disposição de seguir a liderança de Cristo para ser um bom discipulador. Que Deus abençoe e que a gente possa estar aí no próximo culto, na próxima lição, para a honra e glória do Senhor, amém? Fica na paz, tchau, tchau.